Você já se perguntou por que, apesar de saber exatamente o que quer da vida, sempre parece estar batendo na mesma parede? E se eu te dissesse que a sua mente está te enganando, e o pior, você nem percebe? Você tem medo de falhar? Sente que nunca é bom o suficiente? O que você não sabe é que a sua mente pode estar sabotando você a todo momento. E o pior, ela faz isso de forma tão sutil que você não percebe. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de enxergar sua vida de outro jeito? E mais, se eu te dissesse que a chave para isso foi encontrada há mais de 100 anos? Sim, estou falando de Carl Jung, o psicólogo que pode ter a resposta para todos esses bloqueios que você sente em sua vida. Agora, eu sei o que você está pensando, mas como isso é possível? Jung viveu há mais de 100 anos, como ele poderia saber algo sobre a minha vida hoje? E é aqui que você vai se surpreender. Jung não estava apenas falando de como sua mente te engana, ele estava dizendo que todos nós passamos por isso. E o pior, nossa maior dificuldade está em não perceber o quanto somos manipulados pelos nossos próprios pensamentos e emoções. Agora, vamos juntos, sem pressa, entender por que isso acontece e como você pode reverter isso. Você sabia que a maior parte do que você faz, pensa e sente vem de lugares ocultos da sua mente? O psicólogo Carl Jung dizia que a maioria dos nossos medos, inseguranças e reações vem do nosso inconsciente. E o que está no inconsciente? Os aspectos que ignoramos de nós mesmos. Jung chamava isso de sombra. Imagine que sua mente é como um iceberg. O que você vê na superfície é apenas uma fração do que realmente está lá embaixo. E a sombra, ela é como a parte submersa do iceberg, o que você não vê, o que você evita olhar. Agora, aqui vem a pergunta difícil: você tem medo de encarar sua sombra? Porque é exatamente isso que impede muitas pessoas de alcançar seu verdadeiro potencial. Elas fogem dos seus medos, das suas falhas, das suas inseguranças. Mas o segredo que Jung nos deixou é que a cura e o crescimento começam quando você começa a encarar aquilo que tem medo de ver. Vou te dar um exemplo de uma pessoa muito conhecida. Você já ouviu falar de Will Smith? Durante anos, ele lutou contra seus próprios medos e inseguranças, especialmente com a sombra da sua infância e a pressão de ser perfeito para o mundo. Só recentemente, ele começou a enfrentar esses aspectos ocultos de sua psique e isso, de certa forma, o libertou. E o que isso tem a ver com você? Assim como Will, você provavelmente tem partes de si mesmo que não quer olhar. Medos, falhas, partes de sua história que você prefere esquecer. E Jung acreditava que a verdadeira liberdade e paz vem quando você decide parar de correr e começa a encarar esses medos de frente. Agora, a pergunta é: o que acontece quando você começa a encarar sua sombra e olhar para dentro de si mesmo? A resposta está no conceito de individuação. Jung dizia que todo ser humano passa por um processo de autodescoberta, uma jornada para se tornar quem realmente é. Essa jornada envolve aceitar e integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que você tem medo de enfrentar. Esse processo de individuação não é fácil, mas é nele que você encontra o seu verdadeiro self, o seu verdadeiro poder. Você já ouviu falar de Oprah Winfrey? Ela passou boa parte da sua vida lidando com traumas e inseguranças de seu passado. Mas, ao longo dos anos, ela começou a entender suas sombras e o que estava bloqueando seu verdadeiro potencial. Quando ela se aceitou totalmente, inclusive as partes mais vulneráveis e dolorosas, ela não apenas se transformou, mas também inspirou milhões a fazerem o mesmo. Agora, pense em como isso poderia mudar a sua vida. E se, ao invés de viver em constante luta com suas inseguranças, você começasse a aceitar quem você realmente é? Isso não seria libertador? Agora, vamos dar um passo mais fundo. Já parou para pensar que a sua vida, como ela está agora, pode estar sendo limitada por você mesmo? Você sabia que a sua mente pode estar manipulando você para viver uma vida que não é a que você realmente deseja? É doloroso perceber isso, mas é libertador entender que a chave para mudar sua vida está em suas mãos. Não em outra pessoa, não em um lugar, mas dentro de você. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar a viver sob a influência da sua sombra? Ou vai tomar coragem para olhar de frente para os seus medos, para as suas inseguranças, e começar a viver de maneira mais autêntica? Jung nos ensinou que, ao integrar nossa sombra e seguir o processo de individuação, podemos encontrar a verdadeira paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da aceitação completa de quem somos, com todas as nossas falhas, medos e potencial inexplorado. Se você está pronto para enxergar sua vida de outro jeito, então eu quero que você comece agora. Não amanhã, não depois, mas hoje.
Se esse vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar com alguém que também precise ver isso. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Porque, no final, a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Você está pronto para dar o próximo passo? Até o próximo vídeo.